Olá, boa tarde. Estamos então de volta para gravar a 23ª parte do meu audiobook A Alegria é Divina. E vamos continuar exatamente onde havíamos parado no capítulo anterior. Tudo bem, Cristine tinha um amigo do outro mundo e eu já sabia que ela era minha filha. Mas se a intenção de Pedro era tocar meu coração, ele acabaria dando com os burros na água. Eu não tinha nenhuma vontade de ser pai, muito menos de assumir uma filha de uma mulher que eu não via há mais de 10 anos. Que droga! Nunca soube que ela tinha engravidado, Pedro. Aposto que ela pensou que poderia ter uma filha minha e viver como uma rainha pelo resto da vida. Sim, foi isso mesmo. Ela viu que eu me ferrei, descobriu que eu não tinha mais nenhum centavo, por isso que ela nunca me contou nada e assumiu a menina sozinha. Eu falava e resmungava sem parar. Estava tão revoltado e confuso que nem me dei conta dos absurdos que dizia. Horas, como eu podia acusá-la de interesseira se ela nunca me pediu nada? Nunca me procurou, nem mesmo telefonou, e nem um e-mail ela me enviou contando o que tinha acontecido. Ah, finalmente você parou de falar asneiras, Rodrigo. Pedro me interrompeu. E então, depois que concordei em manter a boca fechada, Pedro me disse que assim que ela soube que estava grávida, sua primeira reação foi me contar. Ela até tentou, mas depois mudou de ideia. Horas, nós mal nos conhecíamos. Tudo aconteceu muito rápido, em pouco mais de um mês. Por isso, Cristine não achava correto que eu assumisse uma paternidade por causa de uma aventura. Sendo assim, ela seria mãe. Não precisava de um homem, nem mesmo queria estar com este homem. E nunca mais ela leu os jornais em busca de notícias minhas. Mas o que você sentiu por aquela menina, Rodrigo? Pedro me perguntou. O que eu senti? O que você quer que eu diga, Pedro? Que adorei saber que sou o papaizinho dela? Nossa, obrigado, Pedro. Nossa, ela poderia ter sido minha filha se eu não tivesse feito tanta merda na vida. Pedro, será que ela gosta de sorvete de baunilha ou de chocolate? Sim, porque assim que eu puder e tiver alguns trocados no bolso, Pedro, eu posso comprar uma passagem para Paris só para chegar lá e dizer: querida, papai chegou. Pedro sabia que eu sempre reagia assim quando estava com medo. Mas medo de quê? De uma menina que estava a milhares de quilômetros de distância? Nunca, jamais. Não vai falar nada, Pedro? Perguntei irritado com silêncio. Vai ficar me observando com essa cara de carola, é isso? Eu sei o que você está pensando, viu, Pedro? Ela já tem quem cuide dela. Ela não precisa de um pai. E eu não tenho grana nem para ir para Carapicuíba. E você acha que eu posso viajar para a Europa? Ah, mas Pedro não se deixava convencer. Lembra da aposta que fez com Deus, Rodrigo? Pelo que me lembro, você o desafiou a fazer com que voltasse a querer viver. E pelo que eu saiba, Deus nunca perde uma aposta. Ah, tá bom. Então você acha que Deus venceu só porque eu estou fazendo essa viagem e acabei reencontrando Cristine, é isso? Acha mesmo que eu ainda sinto algo por ela? Bem, se for isso, sinto muito em dizer, Pedro, mas sua capacidade de anjo está meio desatualizada. E o prazo que eu dei para Deus me convencer era até eu encontrar a porcaria daquela praia que você me mostrou no meu sonho. Só que nós já percorremos quase todo o litoral e ainda não vi nada parecido com aquele lugar. Então, se até o final de nossa jornada eu não encontrar a porcaria daquela praia, o próprio Deus terá que tirar a minha vida. E se ele não for capaz de cumprir a sua parte no trato, eu mesmo me mato. Eu falava sem pensar, movido apenas pela raiva, pois há muito tempo eu não pensava mais em morrer. E nem me lembraria do trato com Deus se Pedro não tivesse tocado no assunto. Só que ele me provocou. E quando provocado, eu não media as palavras. Então, segundo as palavras de Pedro, como eu era um homem extremamente orgulhoso e um rabugento que se orgulhava da própria burrice, eu me levantei e, olhando para o céu, renovei meu desafio. Deus, não será por causa de uma menina, nem por Cristine, e nem mesmo por um anjo que eu mudarei de ideia. Então, querido Deus, acho que o Senhor terá que me matar quando tudo terminar.
Pedro me deu as costas e me deixou falando sozinho. Antes, porém, ele sorriu e fingiu que estava muito impressionado. Eu tô falando sério! Gritei para Pedro, me ouviu de onde estava. Ele deu de ombros e continuou andando. Deus sempre ganha as apostas, Rodrigo. Deus sempre ganha as apostas. Muitas vezes, quando estamos nervosos e carregados de orgulho, costumamos falar e fazer certas coisas que, a princípio, imaginamos ferir somente aqueles que amamos. Mas depois, quando nos damos conta das merdas que fizemos em nome do orgulho, percebemos que só estávamos assumindo um compromisso com a injustiça. No meu caso, o orgulho me fez querer fugir da minha filha. Eu sabia que não tinha nenhuma obrigação de gostar de Juliette, muito menos amá-la como pai. Mas com aquele comportamento acabei assumindo uma postura intransigente, de continuar errando só para me mostrar mais forte. E errava só para provar que ninguém, nem mesmo Deus, podia brincar comigo. E ali naquela praia, em pé e olhando para o horizonte, enquanto sentia meus pés afundando nas areias, comecei a pensar em Juliette. E o que eu descobri foi muito assustador. Olhei para o espelho de água que escorria de volta para o mar. E em meio às espumas que se formavam com a marola, eu vi a imagem de meu pai refletida. Fixei o olhar e logo em seguida sua imagem foi mudando, até que eu me vi refletido nas águas do mar. E eu, que durante minha infância sonhava com pelo menos um afago daquele homem, agora me via com o mesmo olhar gélido, com a mesma capacidade de ser cruel com as palavras. A simples comparação com ele me deixava em pânico. Mas não era um temor por me parecer com ele. Não, meu maior medo era o de ser odiado por Juliette com a mesma intensidade que eu odiei o meu pai. Não, definitivamente eu não queria o mesmo fim. Mas o que eu podia fazer? Escrever um e-mail para a Juliette? Para quê? Só para dizer: olá, Juliette, eu sou seu pai e fico muito feliz em saber que você existe? Mas se eu nunca amei ninguém, se eu nunca senti nada por ninguém, como poderia abraçá-la sem saber como lhe dar conforto? Como eu poderia beijá-la quando ela estivesse triste, se a tristeza que eu sinto parece disputar espaço com a minha alma dentro do meu corpo? Eu jamais seria um bom pai, porque eu não sei amar. O amor, para mim, sempre foi sinal de fraqueza. E eu sempre odiei me sentir fraco. Meu Deus, por que eu me sinto tão perdido? Citação: o maior ignorante é aquele que mantém suas crenças mesmo sabendo que está errado. Novo capítulo: o céu é o limite. Em poucos anos, após deixar a agência do Dr. Marcelo Fritz e entrar em uma sociedade com meus amigos ricos Ramiro e Jorge, eu já era um milionário. Nem tinha completado 30 anos e já nadava em dinheiro. Aliás, ninguém consegue ganhar tanto em tão pouco tempo por meios honestos. Começamos nossas operações timidamente, mas depois de um tempo já estávamos atendendo qualquer um que quisesse lavar dinheiro. A clientela era tão grande que tivemos que escolher quem atender. Por isso, acabamos ficando apenas com os políticos, os responsáveis pela maior parte dos nossos lucros. No começo, nós lavávamos o dinheiro da corrupção, enviando-o para algumas igrejas evangélicas que esquentavam esse dinheiro como o dízimo, que depois eram maquiados como gastos com asilos para velhinhos, orfanatos, centros de reabilitação que só existiam nos papéis. Depois de um tempo, abri mais algumas empresas de laranjas que criavam projetos para os programas de combate à seca no Nordeste. Só para ter uma ideia, para cada 10 latas de leite em pó, apenas uma era entregue nas escolas públicas. Para cada lote de vacina que nos pagavam, no máximo entregávamos 30% para os hospitais. Naquela época, antes de criarem mecanismos para impedir a lavagem de dinheiro, sumir com milhões era coisa de criança. E aquela vida era perfeita para mim, mas Jorge queria algo muito mais pesado. Jorge e Ramiro me procuraram em meu apartamento nos Jardins. Diziam que tinha um esquema que nos fariam bilionários em pouco tempo. Não gostei da ideia, bilionário,
Podia soar como música em meus ouvidos. O problema é que para homens como eles, ambição demais poderia deixá-los mais cegos e burros. Mesmo assim, mesmo contrariando meus pressentimentos de que estava prestes a cometer uma tremenda burrada, aceitei participar de uma reunião com o Licurgo Osmenes, que era um dos cabeças de um cartel colombiano, amigo do pai de Giorgio. A reunião aconteceu em uma fazenda de um empresário ligado à soja. E apesar do clima descontraído e do jantar regado com o melhor uísque, logo de cara eu percebi que a intenção dos meus sócios, na verdade, era investir no tráfico internacional de drogas. E assim que eu fiquei sabendo, eu quis ir embora, mas Giorgio me impediu de sair da mesa. Quer nos matar, Rodrigo? Olha só para esses caras, são assassinos. E eles não vieram aqui para ver a gente discutir, mas para fazer negócios. Lavar dinheiro da corrupção brasileira era uma coisa, mas entrar para o tráfico de drogas, bem, isso era arriscado demais. Ora, corrupção no Brasil não manda ninguém para a cadeia. É algo tão natural e aceito por boa parte da sociedade que até o mais corrupto dos políticos sempre é reeleito. Basta ver como as coisas acontecem no Brasil. Enquanto eu tentava argumentar sobre a minha recusa em fazer parte desse mundo, Licurgo fingia que respeitava a minha vontade, mas ainda assim ele contava comigo, pois sabia que não podia contar com Ramiro e Giorgio porque os achava estúpidos demais. Então, ele me chamou para uma conversa a sós, onde pedi apenas alguns minutos para explicar que o que ele tinha em mente era algo bem simples. Ele queria que eu o ajudasse a levar droga para a Europa com risco quase zero e em grande quantidade. Parecia loucura, mas ele achava que para mim isso seria simples, pois minha função seria usar meus conhecimentos adquiridos na corrupção no Brasil para descobrir meios de burlar a fiscalização. E a melhor parte era que eu não precisaria me envolver por muito tempo, pois assim que tudo estivesse encaminhado, ele me deixaria sair, sem nenhuma cobrança. Sabe quando você sente que tudo vai dar errado e mesmo assim você insiste em fazer uma burrada simplesmente por causa do orgulho e da ambição? Pois então, Licurgo alimentou tanto meu ego tentando me mostrar que eu era muito importante e que ele só confiava em mim, que no final eu acabei aceitando a proposta. O esquema que eu criei era tão simples que não conseguia imaginar como ninguém ainda havia pensado nisso. Como as piores partes do tráfico internacional estão no começo e no final, então, para não correr o risco de carregamentos serem interceptados pela Polícia Federal, a cocaína era levada por pequenos aviões até o meio do litoral brasileiro. De lá, eram jogadas no mar dentro de caixas flutuantes que depois eram recolhidas por navios mercantes já em alto mar. Depois, quando os navios estavam próximos do norte da África, as cargas eram novamente jogadas no mar, recolhidas por barcos de pescadores que levavam até as praias de onde eram transportadas por pequenos aviões até o Mediterrâneo, e lá eram jogadas novamente no mar e recolhidas por pequenas embarcações, terminando a jornada nas costas da Sicília, da Sardenha ou nas inúmeras ilhas da Grécia, de onde eram distribuídas pela Europa. Porém, poucas situações são tão boas para se ganhar dinheiro com as drogas como as tragédias humanas. Terremotos, fomes, guerras. Sempre que acontecia alguma tragédia, nossos lucros aumentavam. Em 1997, houve um terremoto de grande magnitude no Irã. Imediatamente, os governos e organizações humanitárias se mobilizaram para enviar ajuda para os desabrigados. E nós estávamos entre eles, carregando toneladas de cocaína misturadas com as cargas de leite em pó, farinha de trigo, arroz, biscoitos. Afinal, quem teria coragem de desconfiar de um avião com ajuda humanitária? Por isso, nossos aviões faziam uma breve parada nos aeroportos da Europa com a desculpa de que iam abastecer. Nossos sócios na Europa descarregavam a droga e depois os aviões seguiam para seus destinos. E era assim com as tragédias na África, na Ásia, na América Latina. Em qualquer lugar do mundo havia um avião ou um navio nosso
levando toneladas de coca entre as doações de roupas, alimentos e remédios. Para quem planejava ficar no máximo 1 ano no tráfico, minha sociedade com os colombianos durou 5 anos. Porém, eu tinha um pressentimento de que já era hora de sair. Eu sentia algo dentro de mim, avisando que minha sorte estava acabando. Mas eu me julgava tão esperto que não ligava para esses avisos. Eu poderia me aposentar com o que eu tinha ganhado e viver como um rei pelo resto da minha vida. Mas a palavra acomodação nunca fez parte do meu dicionário. Eu sempre me mantive nas sombras, longe de qualquer tipo de ostentação, pois o maior erro de quem vive no mundo do crime é a vaidade. Se ninguém sabe quem você é, então você não é nada, não representa absolutamente nada. E quem não é nada não tem inimigos, não desperta inveja, não desperta a cobiça. Ninguém vai tentar te extorquir, ninguém vai tentar roubar o seu poder, porque você não é nada. Mas isso foi até eu receber um convite para uma festa em Berlim, no castelo de Theodor Malenkov, um dos maiores chefes da máfia russa e principal parceiro de Licurgo. E que burrice! Eu, que até então era um desconhecido, um criminoso que vivia em total anonimato, ao aceitar participar daquela festa, acabei colocando uma corda no meu pescoço. Depois de passar por uma pequena estrada ocupada por dezenas de seguranças armados, que a cada 200 metros me paravam e conferiam o meu convite, finalmente cheguei ao castelo. Parei meu carro em uma fila onde outros convidados entregavam as chaves de seus carros para os valets, que imediatamente aceleravam em direção ao estacionamento que ficava atrás do castelo. Uma jovem valet veio para pegar o meu carro. Impaciente, ela batia palmas, queria que a recepcionista russa, vestida com um micro vestido preto, terminasse logo de me dar as boas-vindas para que ela pudesse fazer o seu serviço. Mas que piranha, viu? A jovem valet resmungou em francês quando a russa abriu a porta do meu carro para eu sair. E assim que ela entrou no carro e assumiu o volante, ela me mandou tomar cuidado com a recepcionista. Ô, bonitão, se for pegar a loira, use 2 preservativos, tá? E foi assim a primeira vez que eu vi Christine, uma ruivinha de cabelos cacheados, pele clara como a neve e olhos verdes como esmeraldas. Depois de um tempo dentro da mansão, colhendo os louros da minha fama alcançada com meu trabalho sujo, resolvi passear um pouco pelo imenso jardim do castelo. Queria espairecer, pensar um pouco na minha vida, de como deixei de ser um capial do interior de Minas Gerais para virar um bilionário. E pensar que eu que contava as moedas para pagar a passagem do ônibus para ir trabalhar, agora tinha meu próprio jatinho. E enquanto pensava na minha vida, encontrei um grupo de valets conversando na parte de trás do castelo. Assim que me viram, esconderam uma garrafa de champanhe que dividiam entre si, provavelmente roubada da festa. Não se preocupe, ele é brasileiro e por lá as pessoas acham comum roubar. Ouvi o comentário sussurrado em alemão e logo em seguida vieram os risos. Fingi que não entendia o que estavam dizendo e logo em seguida a mesma voz fez outro comentário. Olha o jeito dele. Deve ser mais um traficante sul-americano que se acha o dono do mundo. Olhei na direção da voz e vi no meio dos valets a mesma ruiva abusada que havia me mandado tomar cuidado com a loira russa. Sorri para ela e fiz cara de quem não estava entendendo nada, só para ver até onde ela pretendia chegar. Ei, quantas pessoas você vai roubar depois de sair daqui? Ela perguntou em alemão. Foi então que resolvi quebrar o silêncio e responder às suas provocações. Não sei o que é pior, achar que todo brasileiro é ladrão ou pensar que somos tão atrasados que não sabemos falar outras línguas. Pela primeira vez naquela noite, eu a vi ficar sem jeito. Ficou tão envergonhada que até seus amigos saíram de perto para rirem de sua gafe. Mesmo assim, como seria natural em alguém tão jovem e tão atrevida, ela não se deixou abater por muito tempo. Nossa, ele sabe falar alemão, aplaudiu e fez cara de impressionada. E pode continuar aplaudindo porque também falo inglês, francês e espanhol.
E obrigado pela dica, mas aquela loura russa não é bem meu tipo favorito de mulher. Sem perder o bom humor, ela respondeu: Não parece, você não tirava os olhos dela. Mas o que você faz aqui fora com os pobres como nós que precisam trabalhar para viver? A festa não está boa? O champanhe está quente? Realmente ela não parava um minuto com seu sarcasmo. A festa está boa, mas não faz muito o meu estilo. Acho os russos cafunas demais para o meu gosto. E realmente tudo era muito cafona. Lógico, durante a festa eu conversei com todo mundo. Fiz como costumamos dizer no Brasil, o social. Só que chegou uma hora em que eu preferi ficar longe daquela bagunça, principalmente quando começou a tocar música eletrônica. Sei lá, sempre achei engraçado gente rica dançar batistaca, porque, convenhamos, dançar com smoking e vestido de luxo é algo totalmente fora de padrão. Ainda mais depois que os homens bebem e ficam parecendo os macaquinhos de circo dançando. Christine riu da minha comparação. Nunca tinha pensado no assunto, mas concordou que gente rica dançando música eletrônica era algo fake demais. E depois de explicar por que eu estava do lado dela jogando conversa fora, em vez de estar no centro do mundo, ela me ofereceu um cigarro para selar a paz entre nós. Recusei e ela riu. Virou o rosto de lado e balançou negativamente a cabeça. Estranhou eu não gostar de certos vícios, ainda mais porque eu era um dos que ganhavam dinheiro semeando o vício alheio. Sabia que você ainda não me disse o seu nome? Meu nome é Rodrigo San Martin e, pelo que posso ver no seu crachá, você é Christine Valan. Mas como você pode me julgar se nem sabia meu nome, Christine? Mas Christine era muito sincera. Todos sabem o que as pessoas que estão aqui fazem, Rodrigo. Teodoro não é nenhum santo e os seus amigos também não são santos. Então você deve ser igual a todos eles. Meu Deus, mas como ela conseguia ser desagradável com sua sinceridade? E a maneira com que ela me olhava então? Eu me senti invadido, quase desnudado por seus olhos. Era como se ela lesse meus pensamentos, visse diretamente dentro da minha alma. E logo eu, um homem formado e experiente, me sentia meio desconcertado diante de uma garota que eu julgava nem ter 20 anos de idade. Para quebrar o clima pesado, comecei a puxar assunto para ver se as coisas ficavam melhores entre nós. Sabe como é? Perguntei o que ela fazia na vida, onde morava, se tinha namorado. Mas ela não dava um tempo. Pode parar com esse papo furado de achar que só porque é bonitão, rico e mais velho vai conseguir me deixar de perninhas bambas. E espero que não sejam desses latinos metidos a gostosão que acham que nós, pobres mulheres do velho mundo, somos taradas por um olhar cafajeste. Meu Deus, mas será que não dava para falar nada sem ela me esculachar? Calma, Cristine, não tenho nenhum interesse em seduzi-la com meu olhar de cafajeste. Só queria fazer amizade, é só isso. Ah, amizade. Ok, vou fingir que acredito. Então vamos lá, eu tenho 22 anos, sou de Paris, mas estou em Berlim desde o ano passado. Trabalho com qualquer coisa para me manter e para ajudar a pagar os meus estudos, que pretendo iniciar assim que voltar para Paris. Ah, eu quero ser atriz. E por que eu quero ser atriz? Porque adoro interpretar. E antes que me pergunte por que uma garota bonita como eu está trabalhando como valet em uma festa de gente snob, é porque a grana é muito boa. E não tenho namorado, porque nenhum homem aguenta ficar do meu lado quando começo a ver que eles não passam de uns machistas. E para terminar, fique sabendo que na cama eu prefiro ficar por cima. Não pense que ela falava aquilo tudo com raiva. Não, ela falava com um lindo sorriso nos lábios e um olhar de malícia. Ou seja, era o velho charme da arrogância francesa. E ela estava me fazendo de bobo, por isso se divertia diante de cada expressão minha de espanto. E olha, que poucas coisas me deixavam espantado. Como percebi que estava perdendo meu tempo tentando ser seu amigo, resolvi voltar para a festa onde com certeza seria melhor tratado. Afinal, se Teodoro havia contratado centenas de garotas para animar a festa, para que ficar com uma francesinha neurótica?